Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Nossa, meu cabelo tá crescendo, tá ficando enroladinho, né? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para a gente continuar a nossa jornada da nossa consciência aqui nessa realidade, né, pessoal? O tempo hoje amanheceu friozinho, né, pessoal? Negócio, eu tô tomando um chá aqui. Por isso que a voz tá meio assim nasalada, né? Tal, mas tá tudo certo. Ainda bem tomei minha vitamina C, minhas coisas, tô me cuidando. Você vê que muitas pessoas ficaram gripadas aí e tal, e eu não caí, simplesmente eu fiquei dando um espirrozinho. Vocês viram aqui no meus vídeos que eu tava gravando dando um espirrozinho e tal. Porque senão se eu a voz, eu uso a voz aqui, né? Que é a vibração que eu estou usando, a minha voz, eu não vou conseguir falar os conceitos, as coisas que explicar as coisas para você aqui, né? Eu vou ter que dar uma paradinha e quando melhorar, que é aí que eu vou fazer o trabalho, tá? Mas você vê que a espiritualidade não quis que eu parasse, não, não pare. Não, você não tem férias, não. Aqui é sem férias, tá? É sem férias, pessoal, tá? Mas é isso, graças a Deus, manter a frequência, a saúde, tá, pessoal? Porque também se você manter uma frequência alta, uma frequência boa, pessoal, as coisas, as doenças, ela não alcança você tão facilmente, tá? Porque a maioria das doenças que as pessoas têm no corpo, porque às vezes está numa frequência baixa aí. As pessoas caem logo, então baixa a imunidade do corpo dele, e aí a doença toma mais proporções, né? De a pessoa não levantar da cama, ficar caída, né? Muitas coisas, porque começa pelo espírito, né, pessoal? E você está bem espiritualmente, né? As coisas funcionam, tá? Melhor. Tá bom, pessoal? Eu, antes de tudo, até agradecer a vocês. Estou vendo que muitas visualizações, tá, pessoal? Obrigado vocês. Comentários aí, tá? É isso, tá? Eu sei que vocês estão gostando, né? Eu fiz um vídeo aqui, né? Que o chat GPT, ele não sabia em que categoria ele ia me colocar. A maioria dos meus vídeos ele coloca na categoria religiosa, né? Porque eu falo de Bíblia, falo de coisas aqui espirituais. Então essa é a categoria que o chat GPT me coloca lá. Mas teve uns vídeos aqui, né? Eu gravei uns 3, 5 vídeos que eu coloquei psicologia, psicanálise, né? Espiritualidade e coloquei a Bíblia. Aí ele ficou bugado. Aonde que eu coloco agora? O chat GPT, o EA, né? O EA, aonde que eu coloco ele agora? Na psicologia, na psicanálise, na espiritualidade ou no conceito religioso? Tá? Ele ficou meio confuso aí, tá? É, e foi até um vídeo aqui que a irmã do meu canal, né, disse: Nossa, irmão, que vídeo é esse? Eu nunca vi um pregador, né, uma pessoa aí, ela reunir tudo isso aí. É porque meu vídeo é assim, pessoal, tá? Porque vocês sabem, né? Eu tenho psicologia, estudei psicologia, psicanálise, estudo espiritualidade até hoje, né? Espiritualidade e
estudei a Bíblia, já passei por muitos grupos religiosos, tá? Tem muitas pessoas que olham assim para mim, pessoal, não dá nada, tá? Olha assim, acha igual como eu entrei na igreja, né? Aí eu fui levar a mensagem lá. Aí de quem é o que vai trazer? É esse rapaz aí? Ele vai saber. Ai, pessoal, não é fácil, mas é isso, faz parte do jogo aqui, tá, pessoal? Faz parte, a gente tem que entender todas as consciências que estão aqui, tá? No meu canal, aqui no meu canal, né? Tem todo tipo de consciência, tá, pessoal? Tem aquela consciência que está desperta, tem aquela que ainda está no processo do despertar, tem aquela ainda que não despertou. Então tem todo o nível aqui, tá? E eu preciso lidar com isso, né? Tem uns que vêm querer me xingar, por causa do conceito dele, religioso, né? Do conceito que onde ele aprendeu. Não, não é assim. Então, talvez aquilo toque no coração e venha ele ter uma reação de agressão para mim, tá, pessoal? É igual o que está acontecendo agora, tá? É, os, os religiosos aí, de muitos grupos religiosos, estão atacando as pessoas que, como é que se diz? Eles colocaram aí, deram uma categoria aí, né? Que é o desengrejado. Talvez o chat GPT vai pegar essa categoria, tá? E vai colocar a gente nessa categoria, desengrejado. Porque os religiosos estão falando aí sobre, né? Muito tá e nervosos, falando com assim com um tom de agressão, tá, pessoal? Porque a gente não está indo por. Não tem um grupo físico, um local físico que a gente vai, tá? Mas a gente está estudando espiritualidade, a gente está buscando melhorar, está se conectando a Deus, a espiritualidade, a gente está tentando melhorar, pessoal. Qual o problema? É porque a gente não está indo para um lugar físico, tá, pessoal? Então, isso existe, tá? E está acontecendo agora porque muita gente estão aderindo essa maneira de entender agora que é a espiritualidade. Agora que as pessoas estão despertando, estão entendendo o que é espiritualidade, tá? Alguns ainda meio confuso, tem algumas ainda meio confuso, mas com o trabalho da espiritualidade, eles vão se aprumar verdadeiramente na verdade, tá, pessoal? Mas faz parte, tá? Tudo faz parte do jogo, do plano divino que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tá? Existe um plano divino que Deus preparou para aquele que o ama, pessoal. E a gente que foi chamado, é espiritual, a gente tem que entrar nesse plano. E como é que a gente percebe que uma pessoa está no plano de Deus, né? Se conectou ao reino de Deus? Como é que a gente percebe? Existem sinais, né? Sinais, característica de uma pessoa que está conectada ao plano divino, ao reino de Deus, né? Ao propósito de vida dela. Entende, pessoal? Então, existem sinais, características que essa pessoa está conectada. Porque, pessoal, não é garantia você ir para uma igreja física e você estar conectado ao plano divino, ao reino de Deus, ao seu propósito. Tá, pessoal? Não é garantia, porque eu conheço pessoas que estão no grupo religioso há muito tempo, mas não estão conectadas ainda ao plano divino, tá? Eu vou explicar aqui sobre isso, né? É o meu tema de hoje, né?
o que é o plano divino? Então, o que é esse plano divino, pessoal? E por que temos que nos alinhar à frequência superior? Então, esse plano divino é uma frequência superior que a gente se conecta, tá? Então, por que está falando plano? Porque existe um plano de Deus que Deus colocou. Então, cada pessoa que está aqui, pessoal, veio com o propósito de vida dela, que é o propósito que Deus colocou na alma dela. Agora, por que o mundo, irmão Samuel, não está entrando no plano de Deus? Porque está fora do plano de Deus. Essa é a prova. Por isso que as coisas estão acontecendo do jeito que está acontecendo. Mas, então, Deus perdeu o controle? Não, Deus está tudo no controle, tá? O plano dele, ele vai estabelecer. Por isso que, nesses últimos dias, tá? A espiritualidade está, como é que se diz? Despertando muita consciência para ela tomar consciência e voltar para o caminho espiritual, voltar para o plano, para o propósito de vida, tá? Tá despertando, porque as consciências caíram aqui, tá inconsciente e ainda para contribuir para o cenário catastrófico, existe aí um príncipe desse mundo, o qual a Matrix ele criou, está distraindo essas consciências, para que essas consciências não despertem, tá? Para piorar a nossa situação, tá? Tá aí. Então, ele está trabalhando contrário ao nosso evolução espiritual. Está trabalhando, né? Ele já caiu, né? Você sabe, o príncipe desse mundo, ele já caiu, né? E aí, ele não quer fazer que a gente suba espiritualmente, cresça espiritualmente. Então, quer que a gente fique caído também, igual a ele. E muitos estão aceitando essa frequência. Entende, pessoal? É bem claro, né? É bem claro. Eu espero que não tenha muita interferência aqui para você entender o que é esse plano divino, porque muita gente ainda não entende o que é isso. Mas eu estou aqui, vamos estudar, tá? Se tiver paciência para me ouvir, você vai ouvir aqui o que eu vou explicar para vocês, tá certo? Então, a primeira pergunta é: o que é o plano divino? É a primeira pergunta. O que é isso, pessoal? Ele fala: o plano divino é um conceito espiritual que descreve a existência de uma ordem universal. Então, ordem, não é desordem não, tá? É ordem, não é desordem. Se o mundo está na desordem, não está nessa ordem universal. Guiado por uma inteligência superior. Então, essa ordem universal é guiada por essa inteligência superior, que é Deus, né? A gente conhece como Deus, o Supremo, Todo-Poderoso, o Incognoscível, a fonte. Qual o nome que você quer dar para essa inteligência superior? Essa consciência maior, tá? Ele reflete a ideia de que tudo no universo ocorre segundo um propósito maior. Então, tudo no universo está ocorrendo, né? Está fluindo segundo o propósito maior, destinado a promover harmonia, evolução e conexão entre todos os seres. Então, esse é o propósito maior dessa inteligência superior que é Deus, que é essa consciência maior. É promover que todos os seres, né, estejam em conexão, em harmonia e evoluindo. Essa é o plano dessa inteligência aí que está regendo esse universo. A gente conhece como Deus. Então, ele quer isso. Então,
tudo que está atrapalhando a gente evoluir, pessoal, espiritualmente, essa inteligência, ele vai trabalhar para que você entre na harmonia, na evolução, na conexão entre os seres. Então, vocês estejam conectados. Entende, pessoal? É claro? Aí ele fala, esse conceito é presente em diversas religiosas e filosóficas. Então, tradições religiosas e filosóficas, sendo interpretado como uma expressão do amor e da sabedoria divina. Então, esse plano divino é como esses conceitos, essas tradições filosóficas e religiosas, fala que é a expressão do amor de Deus, né? E da sabedoria divina. Então, a gente sabe quem é a sabedoria divina. Vocês sabem? A gente estudou aqui. Quem me assiste sabe o que eu tô falando. A sabedoria divina, que é a sabedoria de Deus, é Cristo. Ele é o Sofia, tá? Ele é o Sofia. Sofia, é a palavra em grego, né? Que significa entendimento e sabedoria, né? Entende, pessoal? Eu já tenho um vídeo gravado sobre isso. Está aqui no meu canal, tá? Se vocês querem aprender mais sobre isso, vocês têm que tirar seu tempo, né? Porque tempo aqui tá escasso, né, pessoal? É difícil, né? Mas se você sente desejo disso, você vai estudar sobre isso. Aí o que mais, pessoal? Que ele fala? Ele fala no contexto espiritual, né? Da espiritualidade em geral, o plano divino não é visto como algo predeterminado ou rígido. Então, não é algo que já está rígido ali, mas como uma estrutura que permite escolha e aprendizado. Então, por que não é rígido e é predeterminado? Por quê? Porque o próprio Deus espera, porque a gente tem livre-arbítrio, espera se a gente escolha. Porque cada escolha que a gente tiver vai ser um aprendizado. Você escolhe para o mal, você vai ter um aprendizado daquele mal. Se você escolhe para o bem, você vai ter um aprendizado daquele bem. É assim que funciona, pessoal. Por isso que ele não é rígido, ele é maleável. Então, de acordo com o que você escolha, a sua consciência, né? Porque você é uma consciência, né? Vocês têm assistido o meu vídeo, né? Você sabe quem é você, né, pessoal? Você é uma consciência. Então, de acordo com o que sua consciência escolha, porque a nossa livre-arbítrio, né? Eu já gravei um vídeo aqui falando do livre-arbítrio, você escolhe ou bem ou mal. Cada situação que a gente enfrentamos nessa realidade, a gente vai ser colocado para escolher o bem ou o mal. Vai depender de você, pessoal. Tá? Por isso que eu estou aqui no abrir esse canal para que você tenha também veja que existem pessoas que estão falando do bem, da espiritualidade. Mas você pode escolher, não, eu não quero escolher assim, eu vou escolher outro. Tá tudo certo, tá? Você vai ter uma aprendizagem do mesmo jeito. Aí ele fala, ele abrange desde o evento grandioso do cosmos até a situação mais simples do cotidiano. Então, desde da nossa vida simples que a gente escolhe, né? Tem escolha, vai ter uma até os eventos grandiosos do universo, que aconteceu no universo. Oferecendo a cada ser, então, a oportunidade de crescer, evoluir e se alinhar com um propósito mais elevado. Então, essa é a vontade de Deus, por isso que está lá escrito na Bíblia, né? A vontade de Deus é que todos, né,
chega ao conhecimento do Filho de Deus. Então, chega a um conhecimento, um propósito mais elevado. O propósito que ele colocou na sua alma, que é um propósito divino, que é esse plano que você tem que trazer para aqui. Como é que você faz isso? Como é que eu faço isso, irmão Samuel? Entende, pessoal? Foi por isso que uma pessoa do meio religioso ficou perguntando assim, se, como é que se diz? Nossa, irmão, seu vídeo assim me está trazendo uma compreensão muito grande, que eu nunca tinha visto isso no lugar onde eu estou. Nunca tinha visto isso. É por quê? Porque não estão ensinando a vocês, pessoal, tá? E vocês estão mantendo essas pessoas, tá? Vocês estão dando aí seu dinheiro, tá? Tudo bem, é seu, né? Você conquistou com o seu suor, mas é isso, você está alimentando uma coisa que não está alimentando a sua alma. É igual tinha uma pessoa aqui, tá? Ela vinha aqui, tá? Se alimentar espiritualmente, a alma dela, mas ela chegava e o dinheiro ela dava lá, mas lá ela não tinha alimento. Ela tá pagando um cubre, tipo um cubre, só tá pagando o cubre para ir lá, dar uma passeada, abraçar os pessoal lá e depois voltar, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas aí ele fala, essa ordem universal opera de forma integrada com as leis naturais e espirituais, como a lei do karma e a lei da atração. Então, não pode, tá, pessoal? Essas leis espirituais está regendo, tá? E essa ordem universal, que é essa consciência, ele está operando com as leis naturais, então as leis naturais aqui da nossa física, né? E espirituais, que é a lei do karma. Você já sabe o que é a lei do karma, né? Eu tenho um vídeo gravado aqui, pessoal. Porque aquilo que você lança nessa a energia aqui, ela vai voltar para você. É o que a Bíblia fala, né? O que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, você é livre. O terreno aí está aí para você plantar. O que é que você está plantando? Você vai ter de volta. Então, essa lei do karma, ela trabalha junto com a lei da atração. Porque o que você lançar aqui vai ser o que vai voltar, porque a atração vai voltar para você. Então, pessoal, se você espalha o amor, a bondade, as coisas, você acha que você vai receber o quê? Escreva aí nos comentários aí, o que é que você acha que você vai receber? Então, ele está dizendo que é isso que rege essa realidade, tanto as leis naturais como as leis espirituais, tá certo? Aí ele fala, a compreender e se alinhar com o plano divino, o indivíduo encontra maior clareza e propósito. Então, ele tem expansão da consciência e ele entende o propósito dele aqui. Vivendo mais de forma mais consciente, então, ele tem mais consciência e harmonioso. Então, a pessoa entra numa harmonia. Tem que acontecer, pessoal. É para isso que esse é o plano divino. Enquanto você não entra nisso, você está dormindo, é o que eu estou tentando aqui despertar a sua consciência, você não vai estar consciente. Porque para entrar nessa, você tem que estar de uma forma consciente, pessoal. Para ter clareza e ver o que é que você veio fazer aqui. Tem pessoas aqui que estão perdidas aqui, tá? Nessa realidade. Tá querendo ir embora, mas embora para onde? Ela nem sabe quem é ela, para onde ela vai, qual é o rumo que ela vai tomar. Tá perdida. Não é fácil.
Até pessoas que estão indo para o grupo religioso, pessoal, já me confessaram que estava perdida. Entenda agora um negócio desse. Dá para entender, pessoal? Eu não sei se dá para entender, né? Mas vamos aqui. Ele fala característica do plano divino. Então, característica de que uma pessoa está alinhada com esse plano divino. Está colocando aqui essas frequências superiores aqui nessa realidade. Será que você está alinhado com o plano divino de Deus, né? Dessa consciência maior? Será que você está alinhado? Vamos ver a característica. Aí ele fala: o plano divino possui característica que se reflete em sua essência de sabedoria, amor e propósito. Ele é compreendido como uma força orientadora que promove o equilíbrio e a conexão universal. Então, pessoal, é uma força, tá? A sabedoria do amor, do propósito, é uma força que vai orientar a gente para o equilíbrio e uma conexão universal. Então, se você está alinhado, você entra no equilíbrio e com a conexão com o universo, tá? Você entra em conexão, tá? Aí ele fala propósito maior. O plano divino é estruturado para que todos os seres tenham a oportunidade de aprendizagem e evolução. Então, é preparado isso aqui para que todo aprenda e evolua. Cada evento, por mais desafiador que pareça, possui significado dentro da perspectiva maior. Então, a gente foi colocado aqui pela essa consciência maior, porque é o plano divino. Agora, você já entrou nesse plano divino? Você está aprendendo? Você está na evolução, pessoal? Essa é a pergunta. Porque se você não desperta, você não entra na evolução espiritual. Você está estagnado, está prática do ego, coisas com frequências tão baixas, tá? Aí ele fala ordem e harmonia. Então, todo o universo funciona em equilíbrio, mesmo que à primeira vista o acontecimento pareça caótico. Essa harmonia subjacente é uma das bases do plano divino. Então, o plano divino é levar toda em harmonia. Mas ainda está em harmonia aqui? Não, ainda está caótico aqui a situação. Ainda está muitas coisas caóticas. Por quê? Porque as consciências ainda não despertaram. Elas estão vibrando em outra frequência, não na frequência superior. É a minha pergunta. E por que temos que nos alinhar com a frequência superior? Para isso, para a gente entrar nessa harmonia, no amor universal, no equilíbrio, né? A gente tem que se alinhar por causa disso. Porque enquanto a gente fica numa frequência inferior, uma frequência de baixa vibração, a gente não está em harmonia, está desequilibrado. É o que está acontecendo com a humanidade. Desequilíbrio total. Esse é o plano divino para a humanidade? Não, pessoal. Eles estão fora porque ainda não tomaram consciência. Tá? Nós estamos trabalhando aqui, né? Que organiza eventos e relações de forma que promove o crescimento e bem-estar. Então, esse plano divino, ele é para que todos se relacionem de forma que promova o crescimento e o bem-estar. Então, a humanidade está se relacionando para promover o crescimento e o bem-estar, pessoal? Tá ao contrário, né, pessoal? Tá ao contrário. Entende? Então, é isso que está acontecendo. Mas por quê? Por causa da falta de consciência. Aí o que mais, pessoal? O amor universal. Então, o amor é um princípio orientador do plano divino. Ele promove união entre os seres, incentiva a compaixão,
a empatia e o respeito mútuo. Então, esse amor universal, o amor incondicional de Deus, né, era para as consciências estarem vibrando nesse amor, que ia promover o quê? União entre os seres, incentivando a compaixão, a empatia, o respeito mútuo, tá? Ia acontecer isso, mas não é o que está acontecendo, né, pessoal? Até onde deveria existir amor, compaixão, empatia, não está tendo. Que a maioria dos grupos religiosos não está tendo, pessoal. Por quê? Porque enquanto você não tiver consciente desse plano, você não se alinhar com essa frequência superior, você não vai operar do modo que é o plano divino. Você não vai operar aqui. Você vai operar contrariamente, tá? E é o que está acontecendo, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas é o que está acontecendo. Mas vai melhorar? Vai melhorar quando as consciências despertarem, começarem a entender, tá? Essa gente sabemos que aqui nessa realidade, o príncipe desse mundo está aqui atrapalhando aí as consciências a se conectar com o verdadeiro, com esse plano divino. Está dificultando, tá? Então é uma luta, é uma guerra espiritual que está acontecendo. Aí o que mais? Como conhecer o plano divino? Então, como é que a gente pode conhecer, pessoal? Esse plano divino, a gente conhecer e colocar em prática. Como é? Vamos entender aqui, tá? Ele fala, identificar o plano de vida plano divino em sua vida exige sensibilidade. Então, você tem que ser uma pessoa sensitiva, tem que ter sensibilidade, reflexão e um olhar atento para os sinais ao seu redor. Então, é uma pessoa desperta, que ela está percebendo as coisas. É aí que você vai identificar o plano de vida. Ele frequentemente se manifesta por meio de sincronicidade. Então, pessoas que vê números iguais, por isso que pessoas que despertam, ela vê números iguais. Até hoje eu vejo. Eventos significativos, então, eventos que se repetem em sincronia, tá? Até sincronia com outra pessoa, sabe? Aí existe aquele evento de sincronia. Ou lições importantes que surgem em momento inesperado. Então, lições importantes que surgem na nossa vida querendo mostrar que existe um plano para a sua vida. Por isso que o seu camarada se desviar totalmente do plano da alma dele, do propósito que ele veio fazer aqui, a espiritualidade até intervém, tá? Tira essa consciência. Por isso que tem muitos que, foram recolhidos cedo aí, tá, pessoal? Talentos aí, mentes brilhantes, pessoas com talento foram recolhidos antes porque fugiu totalmente do plano que ele era para fazer aqui, tá? Músico, muitas pessoas, pessoas, então, porque entrou na Matrix, começou ele de virtuar, fazer coisas que às vezes não deveria fazer. Então, para que essa consciência não se perca, espiritualidade tira de um modo assim, oh meu Deus, por que aconteceu isso? Oh meu Deus, essa pessoa era, tá? Por causa disso, pessoal, porque, como é que se diz? Tem que ter uma lição importante para aquela consciência. Existe um plano da sua alma, um propósito que você vê fazer, que é o plano divino que você vê estabelecer aqui, que é a frequência superior. Mas quando a pessoa está dormindo, não está entendendo, ela está
presa nas coisas da matriz, as coisas materiais, ela está presa, ela não vai entender isso, tá? Não vai. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, por exemplo, encontrar aparentemente aleatório com pessoas as oportunidades que surgem em momento decisivo. Pode ser percebido como parte do plano divino. Então, você encontra a pessoa, tá? Você pensa aquilo que é aleatório, mas ali é o plano divino, o qual você encontra pessoas que vai ser decisivo na sua vida, vai ter uma mudança na sua vida. Já aconteceu isso aqui, eu acho que se eu mandar vocês colocar isso aqui aí no comentário, eu acho que já aconteceu com muitas pessoas. Mas quem está percebido, percebe isso. Quem não está percebido, ela nem percebe, ela acha que foi coisa aleatória, aconteceu assim. Mas não, existe um plano feito para que você encontre pessoas para que mude você. Então, teve muita gente que a espiritualidade trouxe para que eu passasse na vida dela e tivesse uma mudança significativa. Vocês que estão inscritos no meu canal, vocês foram isso. Você acha que foi aleatório vocês me encontrar? Coloca aí nos comentários. Você acha que foi aleatório, pessoal? Ou foi um plano divino para que você despertasse? Coloca aí, tá? Aí ele fala: essa experiência não são vistas como coincidência, então, não como coincidência, mas como um elemento que contribui para o alinhamento com um propósito maior. Então, vocês vieram para o meu canal para que eu contribuísse para você se alinhar com seu propósito, com um plano de Deus que está na sua alma, para que você entendesse isso. Não foi à toa. Se você está passando agora o meu vídeo, você entrando no meu canal, se inscrevendo, não é à toa, tá, pessoal? Não é coincidência, é o plano divino que está trabalhando, tá? Eles estão trabalhando aí, né? Eu só estou fazendo a minha parte que ele está movendo para eu mandar. Vá lá e fale sobre espiritualidade. Ele me preparou, tá? Eu não estava entendendo no começo, eu fui tomar psicologia, depois psicanálise, depois agora estudei a Bíblia, passei por muitos grupos religiosos, depois agora estou estudando espiritualidade, tá? Então, a espiritualidade fez com que eu conseguisse tomar essas coisas para ele me preparar para hoje eu estar falando aqui para vocês. Não é à toa, pessoal. Por isso que eu digo, nossa, eu não tinha... Sou uma pessoa pobre, né? Minha mãe é lavadeira, vocês sabem, né? Sou uma pessoa pobre, eu tomei psicologia, pessoal, na faculdade, psicanálise, estudei tudo isso, tá? Peguei todos esses conhecimentos. Para quê, pessoal? Tinha um momento lá que eu ficava lá. O que é que eu estou fazendo aqui, Deus, na faculdade? O que é que eu estou fazendo aqui, meu pai? Eu não sabia, mas algo estava movendo, uma força estava me movendo para que eu pegasse o conhecimento, né? Eu crescesse, pregasse, conhecesse as coisas para eu trazer aqui para vocês, tá? Ter conhecimento humano, né? De psicologia e psicanálise e também eu estudei a Bíblia, então fez eu ir para vários grupos religiosos, tá? A espiritualidade permitiu. Até que chegou o momento de ele chegou, tá na hora de você despertar essa consciência aí, tá? Despertou a minha consciência e hoje eu tô aqui falando sobre isso para vocês, tá? E muita gente que me olha aqui, tá? À primeira vista, tá, pessoal? Ele acha que eu sou assim um zero à esquerda, tá? Até teve uma pessoa que olhou assim, ele disse,
esse cara sabe falar. E quando ele viu o que eu estava falando, a maneira, tá? Se colocando bem, ele disse que, nossa, quem é esse rapaz aí? Mas muitas pessoas não sabem, pessoal, tá? Que eu tenho essas formações aqui humanas, mas nenhuma delas se compara com a sabedoria, com a intuição, o qual agora está me dirigindo. Eu preciso dessa intuição, né? Que é o Espírito de Deus me guiando, tá? Me intuindo para eu falar sobre essas coisas. Por isso que até agora, tá? Não teve um aí como é que se diz? Me refutasse aí. Eu tô aberto aí, tá? A pergunta e eu até fiz uma pergunta aí, pois se dizem pastores, né? Se dizem que tem conhecimento. Eu perguntei, né? Porque ele ficava falando que eu era por estar na igreja física, né? Eu digo, cadê a igreja? Eu digo, você não entende o que é igreja. Eu digo, olha, eu vou para a igreja sua se você me falar aonde está o Santo dos Santos agora. Aonde é o Santo dos Santos? É na sua igreja? Se você me provar na Bíblia que é na sua igreja, eu vou para a sua igreja. Simples, tá? Vocês aí que estão grudados aí na igreja, dizendo que quem não tiver na igreja física está perdido. Então, me prove aonde é o Santo dos Santos. Porque existe o Santo dos Santos, tá, pessoal? Existe. Por exemplo, na antiga aliança era o quê? Era lá o tabernáculo, tinha lá o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança e a presença de Deus se fazia ali. E o sacerdote, ele entrava, né, com a corda amarrada no pé. Porque se ele tivesse impuro, né, ele entrasse ali, ele caía duro lá. Aí caía lá, aí os pessoal não poderia entrar lá, tinha que arrastar ele com a corda. Você vê que o lugar era tão, a presença de Deus, lugar santíssimo, né? Então, aonde é agora esse lugar de santo? Na nova aliança de Cristo. Tá? Pode colocar aí vocês que são iletrados, são, né? Pode colocar aí, a gente vai analisar, tá? Aí, aí ele fala, cadê, pessoal? Meu Deus, eu nem sei onde parei. Aí ele fala, a introspecção e a meditação também são ferramentas eficazes para reconhecer como o plano divino está operando em sua vida. Refletir sobre o desafio e a bênção recebida pode revelar padrões que indicam orientação superior. Então, pessoal, a introspecção, né? Você está introspectivo, a meditação, né? Oração também é muito boa, tá, pessoal? Porque você vai refletir e refletir os desafios e a bênção recebida pode revelar padrões que indicam orientação superior. Então, que você está sendo orientado por uma consciência maior. A intuição está lhe guiando, tá? E você tem que seguir. Você que a gente que é espiritual tem uma sensibilidade maior quando a gente tem que seguir essa intuição, tá, pessoal? Porque ela vai colocar a gente no caminho correto da espiritualidade. Aí ele fala, alinhando-se ao plano divino. Então, a gente tem que se alinhar a esse plano. Como é que a gente faz, pessoal? Né? Ele diz, estar alinhado com o plano significa viver em harmonia com as leis, respeitando o propósito, né, de vida e contribuindo para o bem-estar coletivo. Então, quando uma pessoa está assim, na harmonia da vida, equilibrado espiritualmente, ele está alinhado com as leis universal. Ele não, como é que se diz?
desobedece essas leis, tá? Ele respeita porque ele sabe que tem a lei do karma. Vai voltar para ele, a lei da atração. Ele respeita o propósito dele, ele entra na frequência do propósito dele. E aí ainda ele contribui para o bem-estar coletivo. Então, essa é uma pessoa que está alinhada com o plano divino. Será que você está assim, pessoal? Se não está assim, tudo bem, tá? Você pode trabalhar e entrar no seu plano, contribuir para o bem-estar coletivo, fazer o bem, tá? Você pode, é só mudar a frequência, tá? Aí ele fala, esse alinhamento não é algo que ocorre de forma instantânea. Então, não é assim, pô, aconteceu. Não, não é, tá, pessoal? Mas sim um processo contínuo de autoconhecimento. Então, tem a ver com a espiritualidade, aprendizagem e práticas espirituais. Então, meditação, oração, né? Estudo das escrituras. Então, isso é uma pessoa, se você está assim nessa frequência, você está alinhado com o plano divino. Se você não está assim, tá tudo certo, tá? É só você agora começou a entender que você está vendo meu vídeo, você começar a se alinhar. Arrepende, né? Ontem a gente falou sobre arrependimento, não foi? Foi isso mesmo? Foi o vídeo de ontem? Cadê? Deixa eu ver aqui. Foi arrependimento, né? A gente falou, não, falou sobre a promessa de Deus, né? A promessa de Deus. Então, a gente falou, então você entra na promessa de Deus quando você se alinha esse plano divino. Mas tem que passar pelo arrependimento, né? Aí o que mais, pessoal? Ele fala confiança e aceitação. Então, você tem que confiar no plano de Deus e aceitar ele. Porque se quem não aceitar, então o plano não vai estabelecer. Porque esse plano divino é o reino de Deus, tá, pessoal? O que a Bíblia fala que é o reino de Deus na nossa vida. Ele fala, uma das formas mais importantes de se aliar ao plano divino é confiar que tudo que acontece no tempo certo por uma razão. Então, tudo está acontecendo no seu tempo certo, tá? É o que Paulo fala lá, né? Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Então, todas as coisas no tempo certo está contribuindo para você. Depois que você desperta, você se torna espiritual, se alinha a esse plano. Então, tudo que acontecer agora vai contribuir para o seu bem, tá? Então, tudo acontece no tempo certo e por uma razão. Isso não significa passividade, mas sim aceitar a circunstância como uma oportunidade de crescimento. Então, não é que a gente fica passiva à situação, a gente trabalha. Você vê o quanto eu trabalho aqui para despertar uma consciência. Se uma consciência despertar, eu já fiz, já é uma coroa na minha na minha glória, tá, pessoal? Se uma despertar, né? Entre milhões, se uma, graças a Deus que uma despertou. Por isso que eu falo, se tiver 2 ou 3 aqui só me assistindo, eu agradeço muito, já é minha coroa, tá? Então, ele fala, mas sim aceitar a circunstância como uma oportunidade de crescimento. Então, mesmo que a situação esteja adversa, você vai aproveitar aquela situação para você crescer espiritualmente. Entende? Então, qual é a outro sinal de que a pessoa está alinhada? Ação consciente. Então, essa pessoa tem ações conscientes, ela está consciente do que está fazendo nessa realidade. Ela entende o jogo, ela sabe como é as coisas. Então, ela sabe a frequência baixa, ela sabe.
Tá? Então, o que é isso que ele fala ação consciente? Ele fala, estar alinhado com o plano divino também envolve agir de maneira ética e moral consciente. Então, não pode, tá, pessoal? A gente que é desperto, né? A gente tem que agir com ética. Ética tem a ver com que você fala a verdade, você anda em uma frequência da verdade. E você anda consciente do que está fazendo, moralmente também. Você não pode aí fazer. Por isso que eu falei aqui um dia no vídeo, eu não posso sair aí pegando várias mulheres, encher na cara e depois voltar aqui para gravar o vídeo para vocês. Eu posso fazer isso, pessoal? Eu não estou consciente, eu estou fazendo coisa de pessoas que estão inconscientes. Entende? Aí ele fala, tomando decisões que estejam em harmonia com seus valores, tá? Ético e moral, né? E com um bem maior. Então, você vai tomar de acordo com o seu valor ético e moral, né? E com o bem maior. Você vê, isso aqui vai contribuir para o bem das pessoas? Então, vou tomar essa decisão. Mas se não for para contribuir com o bem, então, tem que analisar, tem que ver a decisão que você vai tomar. Tá? A espiritualidade vai lhe guiar, tá? Aqueles que são espirituais. Então, outro sinal de que a pessoa está alinhada com o plano divino. Qual é? Práticas espirituais. Então, uma pessoa que está alinhada, pessoal, ela anda praticando, buscando as coisas espirituais. Oração, meditação, leitura das escrituras, estudos espirituais. Tá, pessoal? E a conexão com Deus é uma pessoa que está voltada para isso. Então, isso quando a pessoa está assim buscando com esse desejo, é um sinal de que ela está alinhada ao plano divino. Ela despertou e está alinhada. Se vocês não estão assim, não estão alinhadas. Pode se alinhar? Pode. Tá? Ele fala prática como meditação, oração, introspecção, estudo das escrituras, ajuda a fortalecer a conexão com o plano divino. Porque esse plano divino é o reino de Deus, pessoal. Né? Esse momento de silêncio permite que a intuição, então, você vai seguir com a intuição, se torna mais clara, guiando a sua escolha de forma mais alinhada com um propósito maior. Então, um propósito maior que é para a sua vida. Você vai trabalhar por esse propósito. Se cada pessoa que está aqui me escutando se alinhar ao propósito maior de fazer o bem, o propósito da alma dele, nossa, pessoal, o mundo já vai entrando em outra frequência, porque você já está vibrando numa frequência superior. Já vai melhorar aqui a realidade. Então, a realidade aqui depende da gente, da vibração aonde a gente está alinhado. Por enquanto, tá, pessoal? A maioria tá totalmente desviada do plano divino que Deus preparou para ele. Tá? Por enquanto é isso que está acontecendo, tá? Mas vamos trabalhar, orar, né? Mandar boas energias, vibração, para ver se essas pessoas se alinham a isso, né? E agora, pior com as coisas caóticas aqui, a frequência, tá? Vai dificultar um pouco para essas pessoas. Mas espero que elas entrem nesse alinhamento com o plano, o propósito de vida dela, né? O plano divino, que está na alma dela. Aí ele fala, benefício de viver com o plano divino. Estar em sintonia com o plano divino traz inúmero benefício para o indivíduo, impactando sua vida física,
emocional e espiritual. Então, o ser humano é isso aqui, ó, tá, pessoal? Físico, né? Emocional, a mente e a emoção trabalhando, e espiritual. O ser humano é isso aqui. Se divide em corpo, alma e espírito. Tá? Não pode separar. Mas o que é que acontece? Então, quando esse benefício vai vir para todo esse nível de camadas que a gente usa aqui, a nossa consciência, tá? Então, a primeiro benefício, paz interior. Então, uma pessoa que está conectada ao plano divino, ela sente uma paz interior, pessoal. Ele fala, compreender que há uma ordem maior regendo a vida proporciona calma e serenidade. Então, você sabe que Deus está no controle e você se acalma. Não, está tudo certo. Nada vai cair uma folha sem que Deus não permita. Não é o que Cristo falou? Não cai um fio do seu cabelo sem que Deus não saiba. Então, quando você se entrega a esse plano divino, que você sabe que existe um que está regendo todas as vidas aqui, aí você se acalma. Não tem medo, o medo vai embora. Tá? Ele fala, reduz o estresse, a ansiedade diante do desafio. Então, pessoas que estão aí com estresse, ansiedade, até caindo em depressão, né? Por causa que não estão alinhados ao plano divino, ao propósito de vida dela. Por isso que está aí e está sofrendo as frequências baixas, porque estresse, ansiedade são frequências baixas. Tá? E é isso, pessoal, tá? E a gente tem que entrar nessa paz interior, confiar que existe um Deus que está cuidando de tudo, tá? Tá tudo certo, nada está fora do lugar. Porque uma folha não cai da árvore, um cabelo não cai se Deus não saber, pessoal. Você acredita nisso ou não? Então, pessoal, vamos parar aqui, peraí, que já é 57 minutos, né? Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá? Pra gente continuar esse estudo aqui. Tá interessante, né, pessoal? Que é sobre o plano divino, né? Será que você está conectado a esse plano divino? Mas aonde é esse plano divino? Mas é na outra, é só quando eu morrer. Não. Começa agora. Começa agora, tá? É isso que as pessoas não entendem, tá, pessoal? Ah, eu vou entrar no reino de Deus quando eu... Não, você entra agora. Depende de você, tá? Entende, pessoal? Você se alinhar com essa frequência superior, tá? Tá certo? Eu vou dar mais ênfase no próximo bloco sobre isso, tá? Então, até a segunda parte.